A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, é como está aí no título. Eu sou um miserável pecador, dependente da graça, da misericórdia de Deus pelo Senhor Jesus Cristo, mediante a fé em Cristo. Vamos direto logo na palavra para os irmãos entenderem o que eu vou falar para os irmãos. Vamos lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Vamos 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. 20, versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Amém. Então, meus irmãos, porque eu li esse versículo, essa passagem para os irmãos, né? Aqui já deu para entender mais ou menos o que eu vou falar. Então, vamos lá. Vou falar de mim agora. O que acontece? Eu sou cristão, creio em Jesus Cristo, procuro amar meu próximo, procuro andar na justiça, fazer o bem, praticar o bem, mas de vez em quando, melhor dizendo, muitas vezes eu me pego fazendo o que eu não quero fazer. Você está entendendo? Às vezes eu me pego fazendo coisas que desagradam a Deus, que desagradam o Senhor Jesus Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque nós somos pecadores. Isso isso é prova que a gente é salvo de graça, pela graça. Incondicionalmente, a gente não tem como fazer nada. Entendeu? Porque vira e mexe, como eu falei para os irmãos, a gente se pega fazendo mal, fazendo as coisas erradas, pecando, falhando. Então, meus irmãos, é triste, né? Isso nos incomoda como cristão. A gente não é como no passado, quando a gente era do mundo, não conhecia a verdade, né? A gente fazia as coisas erradas. Desculpa, meus irmãos, a gente fazia as coisas erradas e achava que era certo, achava que era normal. Mas quando você se converte a Cristo, quando você se pega fazendo o errado, você se incomoda, se entristece. Então, meus irmãos, eu me peguei nessa situação aí. Mas o que acontece? Tudo bem, a gente é salvo pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, mas isso não vai dar legalidade pra gente pecar não, meus irmãos. A gente tem que lutar contra o pecado, a gente tem que resistir o pecado, a gente tem que resistir o mal. A gente tem que resistir Satanás, a gente tem que não fazer mal ao próximo, e sim amar o próximo. A gente tem que lutar, igual uma luta de MMA. O que venceu a luta, antes de ele vencer, ele apanhou bastante. Ele apanhou, bateu, caiu, levantou, né? Enfim, é assim, a gente está numa luta, numa guerra. A gente vai apanhar, a gente vai bater, a gente vai atacar, vai ser atacado, mas o que agrada a Deus, o que Deus quer de nós é que a gente não pare, não desiste, não volte para trás, continue lutando na guerra, perseverando. Caiu, levanta. Errou, pede perdão, né? Tenta consertar. Então, meus irmãos, é muito sério isso, é o que eu estava pensando esses dias. E a gente tem essa condição. Tudo bem que a gente vai pecar, a gente não pode ser ingênuo e se iludir. A gente vai pecar enquanto estiver nessa carne e nesse mundo, porque essa carne está contaminada pelo pecado. Herdamos de Adão e Eva, e esse mundo ele é pecaminoso
está posto no controle de Satanás. Mas o que a gente pode fazer? Lutar e confessar que somos cristãos. Pregar o amor de Cristo. A pessoa vai ver, pô, ele errou, ele pecou, mas ele tem a fórmula certa, ele tem um conhecimento do que tem que fazer. Ele pecou, errou, mas ele logo fez uma coisa boa, se consertou, fez algo do bem, praticou amor, um amor verdadeiro, o amor de Cristo. Enfim, é luta, né, meus irmãos? Então eu estava pensando nisso, meus irmãos. E eu estou me esforçando cada dia para melhorar. E eu vejo que a gente tem condição. Independente que o pecado habita em nós, que é uma luta do espírito contra a carne. Então já está ali no meio ali a luta do espírito contra a carne. A gente vai lutar, ó, a gente vai lutar. Enquanto os uns está rendido, está na posição de vítima, a gente está na posição de guerreiro, de lutador. E as pessoas vão ver isso. Pô, ele luta contra o mal, ele não se rende, ele não se entrega, ele não fica se vitimizando. Entendeu? Então, meus irmãos, a gente tem que ter esse conhecimento. O próprio apóstolo Paulo passou por isso. O que ele queria fazer, ele não fazia. Né? O que ele queria fazer, ele não fazia. O que ele não queria fazer, ele fazia. Entendeu? Ele lutava, né? Como está lá no 21, assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Olha só, a mente dele estava, né, ali preso na lei de Deus, né, focado na lei de Deus, mas a carne estava, de uma certa forma, no pecado, escravo do pecado, né? Então, ele era a mente escravo da lei, mas a carne escrava do pecado. Ele tinha uma luta do espírito contra a carne. Meus irmãos, é uma coisa muito séria, meus irmãos. Mas pelo Espírito Santo de Jesus Cristo Consolador, ele vem e nos ajuda. A gente consegue, meus irmãos, a gente consegue. É só querer. Errou o dia, você pode ter errado o dia todo, mas se no dia seguinte você refletir, se arrepender, com base em Jesus Cristo, no dia seguinte você consegue acertar o dia todo, meu irmão, meus irmãos e irmãs. Basta você perseverar e querer, que é possível, entendeu? Então, meus irmãos, medita lá no... Eu deixo sempre esse conselho, medita em Romanos capítulo 7, medita em Romanos capítulo 7 todo, o capítulo todo, medita e pega um aprendizado do apóstolo Paulo para perseverar na luta, perseverar no Espírito Santo contra a carne, contra o pecado, contra o mundo, contra o mal. Amando o seu próximo, você vai vencer todas em nome do Senhor Jesus. Amém.